Olá pessoal, tudo bem? Cássio Eduardo, terapeuta energético, mais uma vez aí com vocês no programa Uma Palavra para Sanar. Hoje eu quero trazer um tema de suma importância e esse tema eu atendo com a minha mentoria, nos atendimentos que eu faço no dia a dia, dando uma atenção especial aos ritos de passagem. Quando nós não completamos os ritos de passagem em nossas vidas, nós não entendemos exatamente para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito. Nós ficamos como que desnorteados, vamos dizer assim, né? Essa terminologia foi usada pela primeira vez por um antropólogo chamado Arnold Van. Ele escreve um livro em 1909, que esse livro recebe este nome, Os Ritos de Passagem. Ele fazendo um estudo em vários lugares no mundo, pesquisando cada um dos povos, tribos indígenas, tribos africanas, ele entendeu que todos esses povos vivem os seus ritos de passagem. Eles usam os seus símbolos. Eu vou fazer um programa falando somente sobre o simbólico e o diabólico. Vocês me vêm falando muitas vezes sobre essa expressão, não é? Isso aqui é um simbólico, isso aqui é um diabólico. Eu vou fazer uma palestra colocando realmente com detalhes bem profundos a explicação dessas terminologias, que eu gosto muito de usar. Mas dentro dos ritos de passagem, usa-se vários símbolos. Vamos falar aí de um casamento, usa-se um anel. Num batizado, usa o elemento água, usa-se o elemento fogo. Então o simbólico ele está sempre presente. O simbólico é aquilo que conecta, aquilo que são aqueles gestos ou símbolos que criam exatamente aquela conexão. E dentro dos ritos de passagem, nós estamos sempre buscando um arquétipo, não é verdade? A gente está procurando ali o guerreiro, o herói, o pai, a mãe, o responsável, a responsável. A gente sempre está buscando essa figura ou essas figuras em cada um desses nossos ritos de passagem. A menina ela quer se tornar uma mulher, o menino quer se tornar um guerreiro, quer se tornar um homem. Então são usados vários símbolos para que possamos alcançar esses arquétipos. Todos os povos vivem isso. Essa foi a conclusão desse antropólogo. Ele era um antropólogo franco-holandês e que fez essa contribuição maravilhosa para que nós pudéssemos entender o ser humano. É exatamente a intenção da antropologia, é estudar o ser humano, como ele se desenvolve, como que ele se entende. Então, nessa questão do rito de passagem, o que tem a ver com cura? É interessante, gente, quando a gente não entende os ciclos das nossas vidas, é como que nós estivéssemos montando um quebra-cabeças e que fique faltando algumas pecinhas. Está faltando pecinhas. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu algumas vezes de abrir a caixinha, montar o quebra-cabeça e ficar olhando, nossa, depois que a gente monta tudo, o grande problema é quando a gente termina tudo e olha e fala, perdi umas 3 ou 4 peças, perdi umas 20 peças. O quebra-cabeças, ele precisa estar completo, ele precisa estar pronto. E é assim a nossa construção. Se nós não entendermos que a vida é feita desse ciclo, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um porquê, tem um momento que a gente vai fazer uma reflexão da nossa vida e ela tem um objetivo. Eu quero usar a palavra fim como um objetivo, não no sentido da morte, tá, gente? Mas como uma finalidade, para onde eu quero ir. Porque nós passamos por vários ciclos assim. A festa de aniversário, tem muitas pessoas que falam, eu não gosto de comemorar meu aniversário, às vezes por causa de algum trauma que ela nem sabe bem. Ela foi privada de festas de aniversário por uma questão econômica que a família enfrentava, ou então porque os pais não aceitavam aquilo, enfim. Então ela tem um buraco ali, falta uma pecinha do quebra-cabeças. Ela não costumou celebrar os seus aniversários. Entende? A pessoa começa um relacionamento e ela não se compromete com aquele relacionamento. Ela não fica noiva, ela não se casa e, enfim, tá ali morando juntos, mas como ela não fez um ritual, não teve símbolos, ela pensa assim, eu não tenho bem um compromisso, eu não sou nem casado, eu não sou nem casada, E assim por diante, a pessoa faz uma faculdade, mas ela não faz a formatura, ela não recebe o canudo, ela não celebra,
entende? Então está faltando. Né? Eu sempre comento, né, sobre um pedagogo, cientista, né, que eu admiro bastante, chamado Rudolf Steiner. Né? Rudolf Steiner, comecinho ali vamos falar, né, final do século XIX, já para comecinho do século XX, ele desenvolve muitas coisas. Né? Desenvolve muitas das coisas e ele define uma questão dentro da pedagogia Waldorf, que são os setênios. Né? Então ele separou, ele dividiu a vida em ciclos de 7 anos. Né? Uma criança do 0 ao 7, ele está ali no fazer. Né? Ele está naquela dinâmica do fazer, ele está elétrico, ele sobe árvore, come fruta, enfim. É o primeiro setênio. O segundo setênio são as emoções. Então ali dos 7 aos 14, aquele adolescente, aquela criança indo para a fase da adolescência, ela vai para os sentimentos, as emoções, né? Toda essa parte do lado direito do cérebro, ela vai entender essa questão. É um outro ciclo. E cada um desses ciclos são celebrados, são vivenciados, são treinados, né? São vividos. E depois o terceiro setênio, que é dos 14 até os 21, onde a pessoa é levada para o pensamento, né? Para o entendimento. É interessante que ele também separa isso em vários setênios, né? Depois de 21 e 21 e 21, até completar o 63, que é realmente, na visão de Rudolf Steiner, a plenitude do homem. Né? Então veja bem, separado esses setênios, né, em emoções, em atividades, em ciclos, né, de começo, meio e fim, né, o fim como uma finalidade, e essa finalidade implica em celebrar. Né? É importante entender isso. É importante também lembrar, gente, que outras culturas, né, outros povos, até mesmo outros grupos filosóficos e religiosos, olharam para essa metodologia, olhando para o ser humano, olhando para essa questão antropológica e necessidade do ser humano em viver estes ciclos, né, de começo, meio e finalidade e objetivo. Né? Eu quero falar para vocês também de um padre, né, um cardeal chamado Joseph Cardin. Né? Em 1960, ele define um método que até hoje é usado pela Igreja Católica, chamado ver, julgar e agir. Né? E olha, veja bem essa semelhança, né, sobre esse método e o método, né, do Rudolf Steiner, como eu coloquei há pouco. Né? Muita semelhança. Então entra no ver, no pensar, no julgamento entra aqui na parte das emoções, né? Como você interpreta tudo aquilo, e o agir te leva para um fazer. Então tudo que você pensa te leva para um sentimento que te leva para uma ação. Né? E teve aqui no Brasil um padre chamado Jorge Boran, inclusive numa das lives eu falei sobre ele. Ele foi o que divulgou muito, né, nas comunidades eclesiais de base na década de 80, né, época que eu fiz parte da Igreja Católica também. Né? Ele divulgou muito esse método, ver, julgar e agir, que depois ele foi completado, né, com o rever. Né? Depois que você vê, julga e toma uma atitude, você rever a atitude e celebra. A importância de celebrar. Né? Então veja bem, outro, né, no caso aí um padre, né, ele acaba realmente divulgando de forma especial esse método aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Né? Fazendo um resumo rápido, assim, mostrando que outras pessoas também se interessaram por essa metodologia. Né? Já em Dáquila Pesquisas, né, o presidente de Dáquila Pesquisa, Urandir Fernandes de Oliveira, ele apresenta para a gente, né, o método pensamento, desejo e vontade, né, que a gente chama de PDV, que implica também em olhar para esses ciclos, para esses ritos de passagem e a gente conseguir executar, né, conseguir fazer. A gente pensa, a gente sente coerente com aquilo que a gente pensa e a nossa execução, o nosso fazer, precisa ser coerente com tudo isso. Né? E como é importante, gente, a gente fazer e seguir este ciclo, né? Respeitando essa metodologia e entendendo que a nossa vida é feita disso. Né? Eu quero falar para vocês assim de um rito de passagem que me chama muito a atenção, é de uma tribo da Amazônia chamada Sateré Maué. Essa tribo, ela
faz um rito de passagem com o garoto, que ele precisa se tornar um guerreiro, e começa bem cedinho, viu? Com 9 anos, né, 10 anos, ele já pode realmente se candidatar para passar por esse rito de passagem. Eles colocam numa luva feita como que uma palha, né? Eles soltam ali uma fumaça, fazem uma fumaça, né, em uma formiga. Inclusive eles se alimentam muito dessa formiga, né, ou de várias formigas ali da Amazônia, né? É uma fonte nutritiva ali para eles, né, de proteína. E eles usam essa formiga, chamada formiga tocandeira ou tocandira, né? Uma formiga que tem uns 2 centímetros, né, de comprimento, um formigão, né? Eles fazem aquelas formigas se envolverem ali com umas fumaças, que elas entram ali no torpor, e prendem essas formigas nessa luva, que parece uma peneira, vamos dizer assim, né? E deixam os ferrões dessas formigas para o lado de dentro da luva, né? O índiozinho vai lá e coloca as mãos, né? Tem ali uma média de 50, 60 formigas em cada uma dessas luvas. E eles colocam ali as mãos e eles vão, né, durante pelo menos ali uns 10 segundos cantando, dançando. Gente, cada ferroada dessa formiga causa uma dor violenta, porque ela expele uma neurotoxina e que chega no teu cérebro uma informação de uma dor, como que uma agulha gigantesca entrando em você mesmo. Agora você imagina 50, 60 formigas picando, né? Eu ia falar piscando, gente. Picando tudo ao mesmo tempo. Se fosse piscando, tava ótimo, né? Mas tá ali, ferroando ali, todo o tempo, o índiozinho que tem que ficar ali, não pode chorar. Tem que ficar ali dançando, pulando, né? E depois que ele passa por aquele rito de passagem, já é a primeira etapa, né, dele se tornar um guerreiro. Né? É claro que ele está no nível, vamos dizer assim, nível 1 do guerreiro, e ele passa por esse rito de passagem, às vezes, né, 20 vezes na sua vida. Veja, né? É como se ele fosse evoluindo, como num joguinho de videogame, né? Que ele vai indo para níveis mais complexos, né, do seu rito de passagem. As indiazinhas também, no seu primeiro ciclo menstrual, elas já são ali encaminhadas para se tornarem uma mulher. Então é feito um rito de passagem que tem também, né, todos os símbolos, né? E a menina vai ali, né, tomando já conta dos afazeres domésticos, quando a mãe está ali menstruada, ela se torna então ali a mulher. Ela vai se tornando ali a sacerdotisa, né? Por que não também dizer a guerreira, né? É assim, né? Em várias tribos, né, africanas, tribos indígenas, né? No meio da sociedade em geral, né? Sempre nós estamos vivendo, né, e passando por esses ritos de passagem. E quando não acontece, fica uma lacuna. Vamos dar um exemplo, né? O baile de formatura, né? Ou então a festa dos 15 anos para a menina, a de 18 anos para o menino. É aquele momento especial de se cortar ali o Édipo, né? Ela fica livre ali do complexo do Édipo. E esse complexo de Édipo, né, foi uma definição de Freud, é exatamente quando a menina tem o pai ali, né, resumindo, tá, gente? O pai como uma figura masculina, o menino tem a mãe como uma figura feminina. E nesse rito de passagem, onde a menina se torna uma mulher, né, e o menino se torna um homem, eles precisam cortar esse complexo de Édipo, né? Então a princesa, né, ela vai ter ali o príncipe como uma representação do masculino e não mais o pai. E assim, né, o menino, né, o rapaz. Então todas essas questões, elas são muito importantes. E quando eu atendo uma pessoa que ela não tem esse Édipo bem resolvido, né, ela não tem também, né, o seu masculino e o seu feminino bem equilibrado, eu vou fazer uma outra palestra falando sobre essa energia Yin e Yang, como que precisamos nós termos essa energia bem equilibrada para que nós possamos completar essas pecinhas, né, do quebra-cabeça. Então quando falta alguma pecinha dessa, a pessoa fica perdida, ela fica sem o norte. Ela está ali sem a bússola na mão. E muitas das vezes ela se pergunta, nossa, eu gostaria tanto de resolver isso. Olha, eu sou um executivo tão assim, capaz, mas quando chega nesse ponto eu não consigo resolver. Nossa, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu realizo tanto, mas nesse ponto, nesse, eu não consigo. E eu não sei por que eu não consigo. Está aí. Né? Muitas das vezes é porque não foi completado esse rito de passagem. Está faltando a pecinha ali do quebra-cabeça, né? Onde
a figura está incompleta, né? Não está completamente pronta, falta alguma coisa. Então, no treinamento que eu dou, no atendimento que eu faço, né, o cérebro ele não entende o que é o passado, ele não entende o que é o futuro, ele entende o momento presente. Então nós criamos com uma sugestão, né, e essa sugestão a pessoa não fica hipnotizada, vamos dizer assim, relaxada, dormindo, né? É uma sugestão consciente. A pessoa ela acompanha, ela cria toda essa imagem mental de uma festa, dos ritos de passagens que faltaram, e nós vamos completando, sabe? Essas pecinhas do quebra-cabeça que estavam faltando dentro da sugestão. E alimentando o cérebro, né, com essa informação. Está feito, está completo. E a pessoa se sente bem, né? O cérebro entende que aquilo foi feito. É assim como você se dá uma sugestão que está apaixonado ou apaixonada por um ator, uma atriz, né, que às vezes o seu pai e sua mãe falam assim, nossa, mas ele nem sabe que você existe. Você está apaixonado. E pronto, o teu corpo vibra daquele jeito, a tua mente vibra daquele jeito, certo? Então, são imagens mentais que você cria, são sugestões que você, né, está ali se dando constantemente, e aquele combinado de hormônios estão ali todo o tempo sendo secretados na tua corrente sanguínea e você tem certeza que está apaixonado. Então, resumidamente, é assim que eu conduzo, né, tanto na minha mentoria como nos atendimentos que eu faço, para completar, né, essas imagens mentais, esse quebra-cabeças, para que a gente possa estar pleno no nosso desenvolvimento, né? Isso, gente, é interessante quando é feito esse trabalho, como a pessoa se sente bem depois, né? Em Dáquila eu já passei por vários ritos de passagem, inclusive um deles eu acabei vivendo uma experiência de ser ferroado por uma formiga tocandira dessa, gente, como doeu. E eu estava lá no meio do mato, né? Correndo atrás ali, né, do Bilu, foi uma gincana que foi feita, e essa gincana é bem um rito de passagem. Ele convidou ali alguns corajosos, né, para ir atrás dele, para ver se conseguia pegá-lo, né? E eu me candidatei. E quando ele falou assim, você é um corajoso? Ele usou uma entonação de um rapaz que eu brigava, um garoto que eu brigava com ele na minha infância e comecinho da adolescência, que era para mim um inimigo, né? E ele usou uma entonação bem assim, você que é o corajoso? E logo ele me remeteu à minha infância e os desafios que eu vivia ali na rua, né? Eu falei, não, sou eu mesmo. E me lancei lá naquele meio de mato. Eu já acompanhei alguns dizendo assim, o Urandir é o Bilu, o Urandir. São pessoas que elas não têm coragem de ir para lá para o meio do mato. Elas não fazem nenhum tipo de atividade de campo. Elas não são pesquisadoras. E dizem, mediante o que elas leem, o que elas pesquisam. Eu já fui atrás, eu já corri atrás e eu sei muito bem que cada pessoa é uma pessoa. E nessa que quando eu chego bem próximo, né, do Bill, né, que assim é chamado também, eu olhei para ele e falei, nossa, Bilu, eu tô te vendo. E ele brincou, eu tô te vendo também. Uma distância de 2 metros, 3 metros, né, que eu fiquei dele. E na hora que eu estava descendo dali daquele precipício, né, terminando aquela atividade, eu fui ferroado por uma formiga dessa. Uma formiga tocandeira lá no meio da mata, e minha perna ficou inchada e aquilo doeu, né? Fiquei até com febre. E foi uma só. Imagina se tivesse passado por picadas aí, né, de 60 formigas, né, ou 120 formigas ferroadas, que dói muito, né? Os ferrões dessas formigas, gente, são cortantes, eles cortam mesmo carne. É uma coisa incrível. E o ferrão é uma coisa, é um formigão, né, gente? Uma coisa imensa. Então, por que eu estou dividindo isso, né, uma experiência minha com vocês? Porque assim, eu estou passando por esses ritos de passagem. Eu estou evoluindo em cada um desses ritos, né? E eu convido vocês também a passarem por esses ritos de passagem, a enfrentarem, né, a completarem, né, os seus ciclos, e que a partir de hoje vocês considerem, né, de forma especial os ritos de passagem, né? Então, o método que eu me partilhei com vocês, do ver, julgar e agir, o rever e o celebrar, né? Os setênios, né, dentro da metodologia Waldorf, né? O PDV, né, de Dáquila Pesquisas, estudem sobre isso, né? Olhem um pouco mais para essa questão, melhor dizendo, da antropologia e a necessidade que nós temos de vivenciarmos os ritos de passagem, né? E poder então, né, celebrar, né, planejar,
se emocionar com tudo, né? Ter foco, determinação e assim completarmos, né, esse quebra-cabeças, né? Que não fique faltando nenhuma peça. Tá bom, gente? Um forte abraço, até o próximo programa.